vai te usar poderosamente, e agora é contigo, servo de Deus. Amém, amém, amém. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Eu estava pensando todas essas iniciativas. Deixa eu, antes de falar, perguntar, irmão, tenho quantos minutos para falar? Diga aí. Pastor, o necessário. Geralmente, os pastores têm usado de 30 a 35 minutos. Fica à vontade. Tá. Obrigado, Leila. Acho que foi Leila que escreveu aqui para mim. Isso, obrigado, querida. Queridos, eu estou empolgado com a ideia de que hajam muitos e muitos grupos reunidos para buscar ao Senhor. Estava conversando com a irmã quando me convidou para vir, e ela estava dizendo assim, pastor, esse grupo é muito antigo, já se reúne há muito tempo. E eu fico muito feliz porque eu percebo a mão de Deus movendo-se sobre a igreja e mostrando para a igreja a necessidade de nós buscarmos ao Senhor mais do que o que nós fazíamos anteriormente, né? Nós tínhamos o costume, até éramos ensinados pelos nossos pastores, pela igreja, que nós todas as manhãs precisamos ter um encontro com Deus. Mas eu li recentemente, antes de entrar diretamente no tema, eu li recentemente um texto de Ellen White que fala dessas reuniões e dessas orações feitas de forma conjunta. A gente ora em particular pela nossa vida, mas quando a gente ora de forma conjunta, quando a gente se junta para clamar ao Senhor, algo diferente acontece. E para motivar vocês a continuarem firmes nessa batalha, eu quero ler esse texto aqui, bem pequenininho, que está nos manuscritos Releases, na página 303, que diz assim, ó, peça-me e eu responderei aos seus pedidos. A promessa é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. E em resposta a essas orações conjuntas, pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta à oração particular. Vocês já ouviram isso? Interessante, né? Um poder maior do que a oração que é feita de forma particular. O poder dado será proporcional à unidade dos membros e seu amor por Deus e uns pelos outros. Então, os membros estão unidos, muito unidos, numa só proposta de buscar ao Senhor, e eles também estão unidos no amor uns pelos outros e a Deus. Todos querem servir mais a Deus, serem mais íntimos com Deus, e todos querem ajudar-se mutuamente através das orações. Lembram quando o Espírito veio sobre o povo de Deus ali no Pentecostes? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade, estavam todos preocupados uns com os outros e queriam ajudar-se mutuamente. E é justamente esse tipo de oração, de reunião, que Deus espera que seu povo tenha nesses últimos dias, para que ele possa terminar essa obra concedendo o Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês uma coisa, está bem pertinho, viu? Está bem pertinho. A qualquer momento, Deus vai levantar um povo, vai selar esse povo com o Espírito, e nós seremos responsabilizados pelo Espírito para terminar essa obra pregando com poder ao redor do mundo. Amém? Então, permaneçam. Continuem buscando ao Senhor, não deixem de orar e que esse grupo se fortaleça cada vez mais, né? Eu até perguntei para a irmã, como é que é com a sala 57? Ela disse, pastor, nós existimos há mais tempo, então, depois que termina, quem quiser ir para a sala 57 vai, e assim por diante. Glória a Deus. São iniciativas, é o povo de Deus se arregimentando, sendo inspirado pelo Espírito a buscar ao Senhor, andando uma segunda milha. Isso é maravilhoso. Muito bem, queridos. Eu estava aqui ouvindo a palestra da irmã Zilda, da doutora Zilda, e tem certas coisas que a gente ouve que a gente fica impressionado, né? Recentemente eu vi uma doutora, uma psiquiatra americana, se não me engano era psiquiatra, eu sei que ela tinha lá uns doutorados, uma mulher muito famosa, que falou inclusive num programa de televisão, e ela falou assim que 90% das enfermidades
que nós temos hoje no corpo, enfermidades físicas, tem origem na mente. Quando eu ouvi isso, eu não acreditei. Eu disse, eu não acredito. Depois de mais de 100 anos da morte de Ellen White, vem alguém falar isso com a ciência atual, contemporânea. 90% das enfermidades têm origem na mente, porque Ellen White não usa o termo 90%, mas ela usa algo parecido, 9/10. Ela diz 9/10 das enfermidades têm origem na mente. Ellen White não estudou nada, não. Ellen White falou por inspiração de Deus. E ela disse há mais de 100 anos atrás o que os cientistas estão comprovando hoje, agora, na medicina contemporânea. Então, a gente vê não somente que Deus inspirou Ellen White, como que ele tem preocupação e interesse nesse assunto dos condicionamentos mentais. Como anda a minha mente e a sua mente é muito importante para Deus. Ele se preocupa com isso, porque, de acordo com o estado da nossa mente, nós podemos produzir uma palavrinha que eu vou dizer agora para você, que tem adoecido muita gente. Desesperança. Desesperança. De acordo com os condicionamentos da nossa mente, a forma como a gente encara os problemas, a gente pode passar a ter um sentimento de desesperança. E a desesperança, ela é extremamente adoecedora. A desesperança é quando a glória de Deus, vamos falar agora para crente, tá? Eu atendo algumas pessoas aqui, minha esposa é terapeuta de família, eu sou analista comportamental, a gente atende junto, às vezes a gente atende separado, dependendo dos casos. E quando a gente atende algumas pessoas aqui, a gente tenta mostrar para elas exatamente isso, que se ela for a cristã, tiver fé, a gente pode fazer uma abordagem religiosa. Aí a gente diz para elas que elas precisam introduzir na terapia a oração, e a gente faz isso durante a terapia, né? A gente coloca a oração na terapia. Isso quando o paciente, quando ele aceita passar por um processo terapêutico que envolva a oração. Que envolva a oração. Já existem alguns psicólogos aí, e a doutora pode até confirmar isso, mas já existem alguns psicólogos, e eu acho isso maravilhoso. Está totalmente coadunado com a nossa fé. Alguns psicólogos que dizem assim, ó, quando a pessoa chega na primeira consulta, que a gente faz aquela primeira... aquele primeiro exame a respeito da condição, das principais dores, da razão pela qual as pessoas estão buscando ali a terapia, a ajuda profissional. Quando a gente está nessa fase, né, tem alguns psicólogos que já deixam claro assim, olha, eu vou passar para você algumas tarefas para a gente iniciar o processo. E algumas destas tarefas, se não forem cumpridas, eu nem atendo você. Aí o camarada já fica meio chocado, mas alguns psicólogos estão dizendo assim, se você não praticar atividade física, eu vou te recomendar pelo menos 30 minutos de caminhada 3 a 4 vezes por semana. É parte da tua terapia. Se você não passar por esse processo, eu não vou poder te ajudar. Então, é o mínimo que eu te peço para a gente poder te ajudar no processo terapêutico. É a atividade física, porque já está provado que até quem fuma, até quem bebe, quem tem hábitos alimentares terríveis, mas praticam atividade física, já está provado cientificamente, essas pessoas podem usufruir de melhor saúde do que quem nunca bebeu, nunca fumou, mas tem vida sedentária. Já pensou que coisa? A pessoa tem vida saudável no que diz respeito à alimentação. Mas se essa pessoa não fizer atividade física, ela pode ter uma saúde inferior à saúde de alguém que fuma e que bebe. Que coisa impressionante, não? Deus é muito sábio e ele nos orientou da maneira correta a respeito do cuidado com a nossa saúde. Muito bem, queridos. Eu quero falar desta questão da saúde num âmbito espiritual, bíblico. Eu quero falar de alguém que vivenciou completa desesperança.
Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram por um crisol, essa palavra está muito em moda agora, porque a lição tratou, praticamente toda a lição tratou dos crisóis. Eu não sei quantos de vocês aqui já vivenciaram um crisol permanente e contínuo. O que eu quero dizer com isso? Ou uma enfermidade que dura anos, que dura meses, ou acontecimentos traumáticos subsequentes, acontece um, vem outro, acontece um, vem outro, e aí você vai perdendo as suas esperanças. Aí eu preciso abordar uma coisa aqui muito importante. A vida espiritual pode causar esgotamento, se a gente não souber como a gente precisa se relacionar com Deus. A vida espiritual pode causar esgotamento, que alguns profissionais chamam de esgotamento espiritual. Esgotamento espiritual. Cansaço espiritual. Algumas pessoas estão num exercício tão grande da sua espiritualidade e quando elas são abatidas severamente por traumas consecutivos, elas acabam desenvolvendo esgotamento espiritual. O que é isso? É quando você começa a dizer para Deus assim: Senhor, eu não estou mais aguentando nem orar, eu não estou mais aguentando ler a Bíblia. O sofrimento é tão grande que parece que o Senhor nos abandonou. Parece que o Senhor não está mais olhando para mim. Parece que o Senhor não me ouve. E aí você entra num looping de repetição das palavras. O Senhor me abandonou, o Senhor não está mais comigo, o Senhor me deixou completamente. Por que é que essas coisas estão acontecendo sucessivamente? Por que é que uma coisa atrás da outra, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí você usa uma palavra que a gente vai ver aqui na Bíblia agora, que você nem sabe que ela é usada no antigo Israel, no hebraico antigo, como uma palavra que significa não existe mais glória, foi-se a glória. Acabou a glória de Deus. A presença de Deus não existe mais. Essa palavra hebraica é chamada de Icabô ou Icabode. Eu não sei se vocês já ouviram, é provável que sim, porque muitas pessoas pregam sobre esse termo. Icabode ou Icabô. Ela pode ser escrita de uma forma ou de outra, mas elas significam a mesma coisa. Foi-se a glória. Ou então, não mais glória. Essa palavra, na realidade, foi constituída na Bíblia como um nome próprio, de uma maneira muito, muito triste. Um nome próprio, olha só. Alguém recebeu esse nome de Icabode. Alguém tinha esse nome. Já pensou se você passasse pela rua e alguém gritasse assim, foi-se a glória, não mais a glória. Onde está a glória de Deus? Acabou a glória de Deus? Já pensou se alguém chamasse você por esse nome? Que coisa, né? No passado, os nomes tinham profundos significados, estavam principalmente relacionados com a experiência de cada pessoa. Houve um garoto, que a Bíblia não fala muito da história de vida dele, mas que recebeu da sua mãe o nome de Icabode, ou Icabô. Essa mulher foi uma mulher que, a mãe de Icabode foi uma mulher que sofreu deste sentimento terrível de desesperança. Ela acreditava que a glória de Deus havia ido embora de Israel e que ela, como toda a sua família, havia sido abandonada. Eu já vivenciei uma experiência, um momento da minha vida, de que parecia que Icabode seria a palavra da minha experiência. A glória de Deus se foi. Vocês conhecem a minha história, eu já testemunhei na sala 57, já falei aqui, se não me engano, na última vez que vim. Se desencadeou uma série de traumas na minha vida, eventos sucessivos que pareciam que não iam acabar mais, né? E só relembrando alguns deles, não todos. A morte da minha mãe, uma semana depois, a morte da minha mãe com câncer, de uma forma assim, bem difícil. Minha mãe, inclusive, é um exemplo vivo de alguém que pode ter uma vida saudável, totalmente regida por uma dieta alimentar e pode desenvolver câncer ou qualquer outro tipo de doença, porque
apesar de ter vida saudável como a minha mãe, orientada por Deus, lendo o Espírito de Profecia, se alimentava muito bem, procurava não transgredir nenhuma regra, minha mãe desenvolveu câncer de intestino, acredito? Mas o desenvolvimento do câncer, principalmente alguns específicos, vocês já devem ter ouvido falar disso também, se desenvolvem muito pelos condicionamentos mentais, assim como a gente falou no início dessa mensagem. Os condicionamentos mentais podem desenvolver certos tipos de doença. E a minha mãe, apesar de se alimentar bem, ser adventista raiz, ela foi uma mulher que sofreu emocionalmente a vida inteira. 40, 50 anos de sofrimento agudo, espancamento por parte do meu pai, traição por parte do meu pai, cárcere privado, a violência contra os filhos que ela contemplava e tinha que muitas vezes defender os filhos e se machucava fazendo isso, perseguição religiosa, minha mãe passou a vida toda dessa forma. E não era de se admirar que ela desenvolvesse uma doença tão terrível e morresse rapidamente. 2 meses depois que descobriu-se que ela tinha o câncer, ela dormiu no Senhor. Mas graças a Deus dormiu no Senhor, conduziu toda a família a Cristo, inclusive o meu próprio pai converteu-se pelo testemunho da minha mãe. Apesar de sua história aparentemente ruim, a glória de Deus não se foi da vida da minha mãe, não. Muito pelo contrário, não teve Icabode na vida da minha mãe. Minha mãe desceu à sepultura muito consciente do seu dever cumprido. Todos os 7 filhos no caminho do Senhor e o seu marido também. Foi uma evangelista fora de série, levou muitas pessoas a Cristo. Mas voltando, minha mãe morre, 2 meses depois eu adoeço, adquiro Covid e vou internado com Covid e passo 9 dias internado, os piores momentos da minha vida, achando que ia morrer também. Tive uma experiência com Deus nesse momento, nesse período, que não vai dar tempo a gente tocar aqui, até porque eu já abordei esse assunto. Mas depois que eu saio do hospital, depois de muita luta e quase descendo também a sepultura, 15 dias depois, o meu filho adquire a mesma doença, é internado e com menos de 24 horas de internamento, morre. Dorme no Senhor. Foram dores profundas, agonias profundas. Passamos por esse processo de luto, alguns meses apenas desse processo de luto, e aí o meu segundo filho adquire também a mesma doença. O Gabriel, ele é internado, passa 1 mês internado, foi entubado, ficou entre a vida e a morte, só que dessa vez a história do Gabriel foi diferente da história do meu primeiro filho. O Gabriel sobreviveu. Mas imaginem isso num espaço de mais de 1 ano, tudo isso acontecendo durante 1 ano inteiro, e você se ajoelhando, pedindo a Deus um momento de paz, e as coisas vão acontecendo sucessivamente, e você, quando pensa que está levantando de um problema, vem um outro golpe e te derruba novamente. Esses condicionamentos traumáticos geram problemas mentais, problemas comportamentais, emocionais gravíssimos. Então, eu desenvolvi ansiedade e depressão. Eu precisei de ajuda profissional e precisei principalmente, irmãos, da presença de Deus na minha vida para não dizer como essa mulher desconhecida que nós vamos ler o texto, para não dizer como ela, Icabode, foi-se a glória. Mas em muitos momentos da minha agonia e do meu pranto e do meu choro, nas minhas orações, eu dizia, Senhor, onde o Senhor está? Por que a nossa vida, a vida da minha família se tornou tão escura de uma hora para outra? Por que tantas coisas sucessivas? Por que tantos problemas? Será, Senhor, que nós estamos sendo reprovados? Será que estamos sendo provados? Será que nossa vida será apenas um testemunho? Qual a razão de tanto sofrimento, de tanta agonia? Tem muita gente, queridos. Eu dirijo uma reunião ao meio-dia e na segunda-feira à noite também, uma live que a intenção é orar de forma intercessória pelas pessoas. E ali eu vejo quantas necessidades, quantas pessoas estão atravessando um deserto de 40 anos
de 2, de 3 anos, de 4 anos. Meu Pai Celeste, nós precisamos da unção do Espírito mais do que nunca para suportarmos essas condições emocionais, superarmos, vencermos esses condicionamentos emocionais. Muito bem, amados. O texto está em 1 Samuel, capítulo 4, e o verso 19 até o verso 22. Imagina essa cena aí. Eu descrevi a minha, né? Descrevi a minha cena. Agora eu vou descrever a cena da vida desta mulher. Essa mulher era esposa de Finéias, essa mulher sem nome. Ela era esposa de Finéias. Tem muitas mulheres sem nome por aí, né? Tem muitas mulheres de pastor, por exemplo, que sofrem desse mal. A gente chega na igreja e as nossas esposas são apresentadas como a esposa do pastor, e não com seus nomes próprios. Essa mulher era uma mulher sem nome. Era uma mulher sem nome. A Bíblia não revela o seu nome, mas diz que ela era esposa de Finéias, um dos filhos de Eli. Aqueles filhos problemáticos de Eli. Olha a situação. Esses homens eram sacerdotes. Eli deveria preparar esses homens para trabalharem para Deus e oficiarem para Deus no santuário, mas Eli negligenciou o preparo desses homens, desses filhos, não os repreendeu, como vocês sabem da história, e esses homens se tornaram corruptos, adúlteros, mercenários, eram homens extremamente, um testemunho terrível para o povo de Israel, e o povo de Israel já começou agora a perder a fé na própria liderança espiritual do seu povo. Era uma crise política através de Eli e uma crise espiritual através desses homens, dos filhos de Eli. Esses homens se prostituíam com as mulheres que trabalhavam ali nos arredores da tenda da congregação ali, nos arredores do santuário. Eles se prostituíam com elas. Eles eram casados. A história aqui é da esposa de Finéias, mas Finéias se prostituía com essas mulheres do templo. Além disso, quando as ofertas eram levadas para o templo, eles roubavam as melhores partes das ofertas para eles e deixavam as piores partes para Deus e para os adoradores, para os que ofereciam a oferta. Então o povo via esse tipo de roubo, de corrupção dentro do santuário. O povo estava machucado e ferido por conta dessa condição política e religiosa. E do outro lado, olha só que crisol, do outro lado, além de apostasia dos sacerdotes, apostasia política, ainda havia também os filisteus que estavam tramando guerrear com Israel. E numa dessas guerras, para encurtar, a gente não tem muito tempo, para encurtar a história, Israel saiu para guerrear com os filisteus. Nessa época, tá? Israel foi para a guerra. E a Bíblia diz, se você for ler aqui todo o capítulo 4, a Bíblia diz que 4.000 homens caíram nessa guerra contra os filisteus. Israel volta fugindo dessa guerra, derrotado para o arraial, e eles estão sofrendo, e o povo começa a gritar e a chorar e lamentar porque eles haviam perdido a guerra. Olha a situação, vai somando os problemas aí. 4.000 homens mortos na guerra. Quando eles viram que estavam perdendo, voltaram para casa, fugiram dos filisteus. Muito bem. Alguém tem uma ideia? A gente não pode continuar desse jeito. Precisamos da presença de Deus em Israel. Vamos à guerra novamente, só que dessa vez os sacerdotes vão com a gente e a Arca da Aliança também. Porque se a Arca da Aliança estiver conosco, aquilo que representa a presença de Deus, nós venceremos a guerra. Finéias, juntamente com seu irmão, sacerdotes, né, os dois, tomaram a Arca da Aliança e conduziram a Arca da Aliança para a guerra. Só que na primeira guerra caíram quantos? 4.000, né? Na segunda vez que eles enfrentam os filisteus, agora a Bíblia diz que caíram 30.000. Estavam com a Arca de Deus e os sacerdotes estavam lá, mas caíram 30.000. E quando você vai estudar aqui no comentário esse texto, a gente descobre que esse 30.000 não eram 30.000 homens, não. Era praticamente todo o exército de Israel, porque esses 30.000, na forma como é referido aqui,
são 30.000 companhias de guerra, ou seja, eram grupos de homens que caíram. Então, esse número era muito maior. Por isso que a Bíblia diz que voltou todo Israel derrotado da guerra. Era como se todo o exército de Israel tivesse sido dissipado nessa guerra. Olha que coisa. Olha essa situação. Aí chega um sobrevivente da guerra para dar notícia a Eli. Diz a Bíblia que ele estava preocupado com a arca que tinha ido para a guerra. Não diz nem que ele estava preocupado com seus filhos, mas preocupado com a arca. Aí, esse que fugiu da guerra chega para Eli para dar as notícias. Olha as notícias. Todo Israel foi dizimado, 30.000 companhias foram destruídas, teus filhos estão mortos, e a arca da aliança foi levada pelo exército inimigo dos filisteus. Olha esse crisol contínuo e permanente. Uma família em crise espiritual, um povo em crise política, um povo desacreditado de Deus, um povo em apostasia plena, um exército derrotado. Que condição foi essa? Os filhos sacerdotes mortos, a arca da aliança levada pelos inimigos. Eu não sei qual a tua condição, meu irmão, que está me ouvindo aqui, minha irmã, não sei. Mas eu sei que muitas vezes a gente passa por crisóis assim. Uma tristeza atrás da outra. E aí o que acontece, queridos? Verso 19. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, a nora de Eli, tá? A mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas, essas notícias que eu acabei de dizer aqui para vocês, de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Eu nem falei, né, que Eli, quando recebeu a notícia, ainda teve essa desgraça. Eli, quando recebeu a notícia, ele era gordo, pesado e velho. Ele tomou um susto tão grande que a sua cadeira virou para trás e ele caiu e bateu a cabeça, acredito que na parede, e quebrou o pescoço. Morreu imediatamente. Que coisa trágica. Então, essa mulher, quando soube que o sogro tinha morrido, o marido tinha morrido, sacerdotes estavam mortos e a arca da aliança tinha sido levada, ela teve um ímpeto de emoção tão grande que começou a sentir as dores de parto. Verso 20. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivestes um filho, filho homem. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Não reagiu, em outras palavras. Mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido, que estavam mortos. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Onde estava a fé dessa mulher sem nome, que perdeu todas as esperanças e que, além de perder as esperanças, projetou para o futuro a desgraça de Israel, ao dar o nome do seu filho, o futuro de Israel, de foi-se a glória. Além de perder todas as esperanças em Deus, todas as esperanças de que Deus seria novamente o Deus de Israel, ela projetou a sua tristeza, a sua desesperança para o futuro, ao dar o nome de seu filho de Icabô. Muito bem, amados. Como você tem lidado com seus traumas? Como você tem enfrentado os seus sofrimentos? Ainda ontem eu estava conversando com a minha nutricionista e ela estava falando um pouco do seu estado emocional. E ela estava dizendo para mim assim que não conseguia chorar por determinadas coisas. Eu disse para ela assim: considere ficar sozinha com você mesmo, considere ficar a sós com Deus e se permita chorar, porque o choro é o vômito da alma. Sabe quando a gente come alguma coisa ruim e que a digestão não está boa e está ali incomodando e fica tão desesperador que você põe a mão na garganta para poder pôr para fora aquilo que está te matando? O choro muitas vezes atua como o vômito da alma
É a alma vomitando, colocando para fora aqueles sentimentos ruins. Logo depois do choro vem um certo alívio. Você pode observar daqui para frente. Então, como é que você tem lidado com seus traumas? Quando eu passei por esse momento parecido com essa história de tantos crisóis, de tantos sofrimentos consecutivos, eu busquei refúgio em Deus. Foi uma luta. Foi desesperador orar bem no meio do crisol, quando tudo estava acontecendo e parece que Satanás gritava aos nossos ouvidos: Deus abandonou você. Mas, porém, o pai da mentira se envergonhou, porque eu não busquei forças em mim mesmo. Eu não tinha mais força nenhuma. Não tinha força nenhuma. Eu podia ser tomado pela desesperança, assim como essa mulher que nós narramos aqui foi tomada. Eu podia olhar para o futuro dizendo, vai dar tudo errado para mim, porque as coisas estão acontecendo dessa forma, provavelmente porque Deus me rejeitou, provavelmente porque eu não sou merecedor. Ah, Senhor, a glória de Deus foi embora da minha família. Não, meu irmão. Muito pelo contrário. Se foi por repreensão que eu sofri, se foi por provação que eu sofri, e ainda tem um outro tipo de sofrimento, que é aquele que é provocado pelo testemunho que damos a respeito de Cristo. Vocês serão perseguidos e vocês sofrerão por causa do meu nome, lembra? São 3 tipos de sofrimento que o povo de Deus sofre. A gente só pode sofrer desses, viu? O 4º é de juízo. A gente não pode sofrer por causa do juízo. O juízo é para determinar o nosso fim. Estamos sofrendo porque Deus está castigando para o nosso fim. Não tem mais salvação para a gente, a porta da graça está fechada, então vem o juízo. Seja uma morte prematura para depois sofrermos a segunda morte. Essa é a morte do juízo. Mas nós, que somos cristãos, devemos sofrer por estarmos sendo provados, sofrer porque estamos sendo reprovados ou sofrer porque estamos dando um bom testemunho do Senhor Jesus. Essas 3 formas é maravilhoso, não tem problema não. Se for porque estamos sendo provados, Deus nos ama e quer provar a nossa fé. Se estamos sendo reprovados, ele repreende e disciplina quem ele ama também. E se somos servos de Deus e por isso estamos sendo perseguidos, o Senhor também está sendo louvado. Por essas 3 formas de sofrimento, o Senhor é louvado. Então eu preciso encarar os traumas da minha vida, essas coisas que acontecem, as perdas, o luto, o sofrimento emocional. Eu tenho que olhar para isso com uma visão bíblica, para que isso seja para mim um apoio, o principal apoio, eu diria, num processo terapêutico. Eu posso procurar ajuda profissional, mas eu preciso ter esse apoio terapêutico. É por isso que nas minhas sessões eu já digo para o paciente, principalmente se ele for cristão, eu digo para ele assim, olha, eu vou te ajudar aqui fazendo análise comportamental, mas a gente vai ter que se utilizar das orações. Você aceita? E a gente começa orando e termina orando. E a ideia é incentivar essas pessoas a continuarem em oração, porque o apoio espiritual é sine qua non, básico, importantíssimo, para que a gente consiga vencer a desesperança. A desesperança produz depressão pós-traumática. A desesperança leva a gente a um estado de ansiedade também. Porque quando perdemos a esperança, a gente não espera mais nada, a gente tem medo do futuro. E o futuro começa a entrar na cabeça da gente, como disse a doutora, de forma tão intensa e numa quantidade tão exacerbada. Meu Deus, e como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Se Deus me abandonou, como é que vai ser o meu futuro? O meu futuro, o meu futuro, o meu futuro? Você gera estresse, ansiedade, depressão, por conta de traumas que não foram curados através de terapia e de uma relação íntima com Deus. Eu busquei em Deus socorro, queridos. Eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda. Eu disse para Deus em alguns momentos do meu crisol, Senhor, não aguento mais. Se o Senhor não me levantar, eu vou permanecer deitado e talvez eu não levante mais. Eu achava que eu ia morrer. Quando eu entrei no hospital, me despedi da minha família. O meu coração estava dilacerado pelo sofrimento e eu já estava num estado de depressão e de grande ansiedade.
Já vinha, antes mesmo de entrar no hospital com isso, já vinha desejando não viver mais, já vinha pedindo para Deus que tirasse a minha vida, tinha perdido o amor pela vida, e no auge, não vou usar essa palavra auge não, vou usar outra, no fundo do poço, não no auge, no fundo do poço, quando eu estava lá no limite, onde não tinha mais para onde descer, eu clamei ao Senhor com todo o meu coração e fiz dos meus dias momentos, minutos, horas e dias de oração para sair daquela situação. Senhor, me ajuda. Senhor, me ergue. Senhor, me tira dessa condição. Ah, meus queridos, muito obrigado, Leila. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, né? Ceifaremos, se não desfalecermos. É isso mesmo. Insistir nesse processo, insistir em buscar a presença do Senhor, insistir em orar, insistir, meus irmãos, de tal forma que Deus me ergueu. E não só me ergueu da minha angústia e do meu medo, como me capacitou, é claro, com sofrimentos. Não estou dizendo que saí ileso, não. Com sofrimento, o Senhor disse que nós teríamos aflições. O sofrimento, ele é didático, ele nos ensina, ele nos melhora, nos aperfeiçoa. E às vezes Deus permite que o sofrimento venha. A diferença é, tem alguém segurando a nossa mão. Quando a gente está passando pelo deserto sem segurar a mão de Deus, é muito mais difícil suportar. Se você tropeçar, você cai, se fere, se machuca, talvez não levante. Mas se você estiver segurando a mão de Deus, ele vai te erguer, ele vai te colocar de volta no caminho. É uma trajetória difícil até que Jesus volte. Mas o Senhor há de nos conduzir até o rumo, até o porto seguro, até aquele lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Faça da sua vida uma vida de oração. Seja conhecido, conhecida pelas pessoas como alguém que ora. Tem um livro chamado O Homem que Orava. Olha que livro lindo. Ele foi escrito, inspirado na vida de um homem que orava, e ele era conhecido pela sua vida de oração. O Homem que Orava. Esse é um livro muito difícil de ser achado, mas se você achar, leia, viu? Tem um outro livro também, Toque o Mundo através da Oração. Buscar ao Senhor nos momentos, no clímax dos nossos traumas, é o segredo para a gente sobreviver às consequências desse trauma. Deus precisa estar em todas as relações, em todas as terapias. Deus precisa estar na vida, totalmente integrado na vida de todo homem, de toda mulher, em seus sofrimentos. Deus não tem que ser o primeiro, ele precisa ser tudo que você tem. E eu encerro essa mensagem contando para você que essa mulher teve um filho que deu o nome de Icabô, e parece que realmente a glória de Deus tinha se esvaído. Ela morre nesse conceito. Morre achando que foi abandonada por Deus. A sua fé estava em Eli, a sua fé estava nos sacerdotes, a sua fé estava na arca. A glória de Deus não saiu da arca. Deus nunca deixou o povo de Israel. É impossível fugir da presença de Deus. A glória de Deus continuava com Israel. Mas o que aconteceu com Israel? Israel fugiu da glória de Deus, tentou se afastar da glória de Deus. É sempre o homem que deixa a presença de Deus. Foi Lúcifer que deixou a presença de Deus. O homem deixa a presença de Deus. É sempre o homem. Mas Deus nunca abandona seus filhos. E a prova está no final dessa história. Porque a Bíblia diz que os filisteus levaram a arca para o seu acampamento. Doenças começaram a atingir aquele povo que era inimigo de Israel, inimigo de Deus. Eles haviam desafiado o próprio Deus de Israel. A guerra não era mais com Deus, não era mais com Israel, agora a guerra era com Deus. Deus fez cair milhares doentes entre os filisteus. Também fez cair, decapitado, Dagon, o Deus dos filisteus, diante da arca. Os seus deuses se curvaram diante da arca de Deus, diante da presença de Deus.
E a história diz mais à frente que a arca voltou para Israel. Sabe o que significa, meu amigo? Ainda que você não esteja vendo a glória de Deus agora em sua vida, é totalmente possível, se você confiar no Senhor e buscá-lo todos os dias, que você veja a glória de Deus voltando para a sua casa. Porque a casa de Deus não é mais um templo. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas a Bíblia diz que nós somos templos de Deus, santuário do Deus Altíssimo. A glória de Deus pode voltar a ser vista pelas pessoas em você. E o meu apelo hoje é para que você entregue seu coração nesta manhã de tal forma que você sinta a glória de Deus voltando para dentro do seu santuário, que é você, que sou eu. Amém? Eu não sei se a gente pode orar agora, se a gente puder orar, pode? Joia. Então eu vou pedir a Deus exatamente isso. Que aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão angustiados por seu problema, por meio da oração e pela fé no amor do Senhor nosso Deus, receba de volta a arca da aliança em seus corações, a presença do Senhor, o Shekinah do Senhor em seus corações. Feche os olhos e ore comigo. Amado Deus, poderoso Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina. A palavra nos ensina a crermos que buscarmos ao Senhor é a parte principal da recuperação de todas as mentes adoecidas. A Tua presença é o que traz cura, é o que traz renovação, regeneração, é o que traz poder para suportarmos os crisóis da vida, esses problemas e angústias que muitas vezes duram muito tempo e nos deixam esgotados espiritualmente. É a contínua busca, é a contínua luta em oração que nos fortalece, que nos ajuda a atravessarmos nossos desertos. Portanto, ó Deus, não deixe que nos afastemos de Ti. Encha o nosso coração de sede, fome e sede de justiça. Encha o nosso coração de vontade de permanecermos em Tua presença, de passarmos mais tempo contigo. Fortalece esse grupo. Faça com que esse grupo permaneça orando. Que eles entendam que isso é um ministério e que não deve nunca acabar, mas que deve ser reforçado, que o tempo retirado para buscar ao Senhor precisa ser aumentado a cada dia. Mais tempo em Tua presença, mais poder em público. Mais a glória da Tua presença. Concede-nos esta graça, Senhor. Não deixe que a Tua glória se vá. Não deixe que nos afastemos da Tua presença. Assim como aqueles sacerdotes, assim como aqueles homens, como aquele povo. Não, Senhor, não permita. Possamos continuar em Tua presença, pois é aqui onde os milagres acontecem. Louvado para sempre seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.